Meus amigos do YouTube, aqui quem fala é o Balone, e nesse vídeo a gente vai ver que a perspectiva é na verdade um problema de como saber o que o observador está enxergando. Como que o observador está enxergando. E o conceito mais importante para saber é a linha do horizonte, que é determinada pela altura do olho do observador. Claro, se o observador não for humano, for uma câmera, seria a altura da lente dela. Mas, para deixar as coisas mais carismáticas, eu vou colocar esse carinha aqui. E vamos observar uma coisa aqui. Se a gente traçar uma reta partindo do olho dele, até essa quina do cubo, a gente consegue ver que ele só consegue enxergar essa face do cubo. As outras faces estão sendo meio que tampadas por essa face que está mais à frente. Se a gente fizer a mesma coisa nesse cubo aqui que está mais abaixo da linha do horizonte, a gente consegue ver que só essa face e essa face aqui de cima são vistas. E semelhante com a de cima, só essa face e essa daqui são vistas. Então a gente consegue ver que um mesmo objeto, porque esses três cubos eu só dei Ctrl C, Ctrl V, ele pode ser desenhado de maneiras diferentes de acordo com onde que ele tá, como que o observador está enxergando ele. Essa é a noção intuitiva de perspectiva. Antes de continuar, é importante notar que um cubo é formado por três conjuntos de retas paralelas. O conjunto aqui que eu desenhei, por exemplo, foi o vermelho, depois o azul e o verde. E entender como que esses conjuntos estão posicionados em relação ao observador vai ajudar você a entender como que a distorção de perspectiva vai funcionar, vai se aplicar para cada um desses conjuntos. Então eu fiz esse desenho esquemático aqui, tá mostrando a careca do observador aqui. Essa linha representa o campo de visão, quer dizer o quanto da cena à frente dele ele está realmente tendo acesso, enxergando. E o objeto que a gente vai estar analisando, que é o cubo. Então, se a gente fazer o mesmo teste que a gente fez agora há pouco aqui, a gente vê que esse é o caso em que a gente só consegue ver a parte da frente do cubo. E a gente consegue enxergar uma relação entre essa face do cubo com o campo de visão. A gente consegue ver que essas duas retas são paralelas uma à outra. Quando isso acontece, esse set, que esse conjunto, né, eu tô falando em inglês porque eu vi em inglês, mas é conjunto. Esse conjunto de linhas do cubo, quando tá paralelo ao campo de visão, a gente pode dizer que a perspectiva aqui é de um ponto, porque os únicos que vão ser distorcidos vão ser essas linhas laterais. No caso aqui não, né, porque elas não estão visíveis para o observador, mas se fosse para ela ser distorcida, seriam essas linhas laterais aqui. E para distorcer só essas daqui, você usa a perspectiva de um ponto. Vamos enxergar isso agora. Por exemplo, se esse cubo estivesse mais para a direita aqui, a gente ia conseguir fazer aquele traço, ia ver que essa face continua estando paralela ao campo de visão, e essa daqui ela está perpendicular ao campo de visão, então ela sofre distorção. A gente vai ver daqui a pouco como que
essa distorção vai acontecer, mas só saiba por enquanto que como uma face aqui, esse conjunto de faces, tá paralelo ao campo de visão, a gente tem uma distorção de perspectiva de um ponto. Agora, esse caso aqui, ele fica um pouco mais complexo, porque logo de cara, o cubo, por ele ter girado um pouco, logo de cara dá pra ver as duas faces do cubo. E também, nenhuma face tá paralela ao campo de visão. A gente consegue ver que esse vai convergir com essa linha do campo de visão em algum lugar. E se o observador fosse apontar para onde que essas faces que ele está vendo estão indo, ia ficar mais ou menos assim. Isso quer dizer que essa mão que está apontando para essa direção vai estar gerando uma linha que vai ficar paralela a essa linha. E essa daqui também vai fazer a mesma coisa. E a intersecção do campo de visão com essa linha é o ponto de perspectiva. Então a gente consegue ver que para esse caso a gente vai estar usando dois pontos de perspectiva para representar esse cubo. No outro caso, como era paralelo, se ele precisasse apontar a direção das faces que ele está vendo, ele ia ficar assim. E por isso nunca iria convergir, né? Porque duas retas paralelas nunca tem um ponto de intersecção. E por isso que a gente pode dizer que é uma perspectiva de um ponto que vai ser usado aqui. Tá, mas a gente viu isso em teoria, mas não viu ainda como vai ficar na prática, né? A perspectiva de um ponto, ela fica no centro do campo de visão do observador. E é claro, dependendo de como você faz o recorte do campo de visão do observador, esse ponto pode ir, né, para a esquerda ou para a direita. Mas quando você move esse ponto para a esquerda ou para a direita, você tem que ter em mente que você está pegando um recorte maior do campo de visão e cortando para ficar desse jeito. Ou seja, teria mais imagem para esquerda aqui no caso, né? Só que você escolheu cortar para ficar aparecendo mais da parte da direita do campo de visão dele. A partir desse ponto de perspectiva central, vamos imaginar o caso mais simples, né? Que é quando um cubo ele está na frente do observador, na mesma altura do que os olhos, e a face mais para frente dele está paralela ao campo de visão dele. Então a gente observaria que iria ser um cubo, né? Centrado aqui em volta do meio. E a parte que a gente não consegue ver do cubo iria ser mais ou menos assim. Essa parte aqui de trás a gente representa a parte que a gente não conseguiria ver do cubo. Então a gente consegue ver que sem essa parte de trás é basicamente um quadradão, né? Porque como não sofre nenhuma distorção, é um quadrado perfeito. E na perspectiva de um ponto, esse
essa face mais frontal realmente nunca vai sofrer essa distorção, porque justamente está paralelo ao observador. Se a gente fosse fazer ela um pouco mais abaixo, novamente a face mais frontal não teria distorção, e para fazer a distorção das faces mais do lado, a gente pegaria a partir do ponto de perspectiva e traçaria uma linha que entra em contato com esse vértice. Daí a gente consegue ir formando essa face lateral do cubo. E é a mesma coisa também para essa face de cima que a gente está conseguindo ver, né? Porque como tá olhando de cima para baixo do cubo, a gente tem acesso à observação da parte de cima dele. Antes de eu fazer um cubo mais para cima do campo de visão, eu acho legal passar um macete, que é como achar o meio de uma face do cubo. Essa face da frente é fácil, né? Você consegue encontrar um meio de olho, assim, porque como ela não sofre distorção, é bem intuitivo. Mas essas faces aqui de cima, eu posso acabar fazendo uma previsão muito errada de onde que é o meio. Por exemplo, aqui, você pode acabar dizendo que o meio é aqui, mas vamos conferir isso. Se você traçar as duas diagonais do cubo, ou seja, uma linha que vai dividindo a face ao meio, você consegue conferir que esse ponto vermelho que eu fiz é realmente o centro da face. E aqui em cima funciona de maneira análoga, se eu conseguir fazer uma linha reta, né? Isso seria mais ou menos aqui. Bom, eu não vou desenhar uma linha que vai daqui até aqui, mas dá pra eu ter isso em mente na hora que eu estiver desenhando esse cubo, e vai estar mais ou menos certo. A gente viu agora a perspectiva de um ponto, mas e a perspectiva de 2 pontos? Bom, primeiramente, nem todos os objetos de uma figura precisam ter o mesmo ponto de fuga. Por exemplo, se eu fosse desenhar um cubo que ele tá mais assim, ou seja, a parte da frente dele não tá paralela com o observador, eu precisaria usar 2 pontos de fuga. Eu vou fazer eles em vermelho só para não misturar com esse, mas eu vou imaginar um ponto de fuga aqui e outro aqui. Tenha em mente que os pontos de fuga também podem estar fora da figura, né? Eu poderia desenhar um ponto de fuga muito longe, mas todos os pontos têm que acabar estando aqui na mesma linha, pelo menos na perspectiva de 1 e 2 pontos. Mas vamos traçar algumas linhas aqui. E a gente tem aqui eu não posso dizer que isso é um cubo, né? Mas com certeza também tem 6 lados. Isso podia ser, sei lá, uma caixa, uma maleta. Mas a gente percebe que todas as faces tão distorcidas. Se a gente fosse pensar nos conjuntos, né?
Os conjuntos que estão distorcidos são esse daqui e esse daqui. Ou seja, dois conjuntos estão sendo distorcidos. Só que a gente vê que esse conjunto não está distorcido, ele está uma linha reta, porque essa caixa ela está totalmente reta em relação ao observador. Se esse conjunto também estivesse distorcido, a gente ia precisar de uma perspectiva de 3 pontos, porque essas linhas precisariam estar convergindo para algum lugar. A gente vai ver agora alguns exemplos. E o primeiro exemplo aqui é do meu mangá, o Loli Slayer. E para essa cena eu acabei usando a perspectiva de um ponto para fazer esse corredorzão. A gente consegue ver que as linhas, por exemplo aqui da parede, elas vão convergindo para um único ponto. Nesse desenho a gente está vendo uma perspectiva de 2 pontos. Isso daqui também acaba sendo um aviso para vocês que for fazer, porque nesse desenho eu acabei usando os 2 pontos muito próximos. Ou seja, se a gente for traçar aqui onde que essas linhas estão convergindo, a gente vai encontrar um ponto aqui. E se a gente fosse traçar outra linha, a gente ia ver que o outro ponto de perspectiva está aqui. Os 2 pontos de perspectiva eles estão muito próximos. Isso causa uma distorção muito maior. Então a gente acaba vendo que esse cubo que está aqui, ele acaba sofrendo muito mais distorção. Os lados dele parecem menores. Se a gente aproximasse muito mais os 2 pontos, ia ficar bem claro como que ia ficar estranho esse cubo. Ia ficar algo assim, muito distorcido. Aqui para desenhar os carros também eu imaginei eles como se fossem cubos, e aí eu fui esculpindo e a gente consegue ver que a linha do horizonte está presente no desenho, porque o fim da rua aqui, que é o fim da onde a gente consegue ver, né, a rua, ela vai chegando aqui. Lógico que eu fiz isso daqui no tradicional, né, ou seja, no papel mesmo. Então eu acabei errando aqui porque eu não usei nem a régua. Esse desenho aqui eu também fiz no papel. E esse daqui tem uma perspectiva de 2 pontos. E perceba que tá muito menos distorcido. Esse porque eu acabei fazendo os pontos de perspectiva muito mais longe um do outro do que comparado ao último desenho que a gente viu. Eu não vou tentar medir o ponto de perspectiva a partir das paredes, porque elas estão obstruídas, né? Eu não sei onde que tá acabando ela. Mas dá pra tentar a partir desse cubo aqui que faz parte do sofá. E aqui a gente ia ver que nem dá pra desenhar aqui porque já saiu da folha, mas eles iam se encontrar em um ponto muito mais longe, que inclusive nem tá dentro do desenho. Eu não vou fazer do outro lado aqui, mas dá pra ter uma noção, né? A gente puxar os dois, dá pra ter noção que eles vão se encontrar meio longe. Por último aqui, dá pra ver que foi usada a perspectiva de 2 pontos aqui. Eu acho que nem precisava, olhando agora, nem precisava ter usado uma perspectiva de 2 pontos. Mas ficou legal, eu acho. Parece que o ambiente é maior. E ele tá sendo usado em todo canto aqui, se a gente for ver.
Mas o lugar mais aparente é esse daqui, que a gente consegue ver que essa parede tem essas duas retas e elas estão convergindo aqui. E é por isso também que esses riscos que tem no chão, eles estão acabando seguindo mais ou menos onde esse ponto tá. Talvez ele tivesse mais pra cá, que daí faz mais sentido esse traço aqui, né? Enfim, esse traço aqui tá seguindo. A parede, ela tá seguindo nessa face para outro ponto que converge aqui no mais ou menos aqui onde tem o resto, né, do corredor. Então são esses dois pontos de perspectiva que estão formando a figura. Inclusive, saindo daqui, dá pra ver que outro risco do chão tá seguindo. Esse daqui. É que a visão tá inclinada, né? O observador tá vendo assim o cenário, só que eu resolvi inclinar a visão do observador para ficar um pouco mais estranho, assim, ficar um pouco mais dinâmico. E aqui eu peguei um desenho, né, do Barca, que ele tá aprendendo junto comigo aí. E eu acho que agora, depois de a gente ter visto tudo isso, você consegue já enxergar algumas distorções que você fez um pouco estranhas aqui. Por exemplo, essa linha, ela não devia estar tombada para cá, devia estar reta. Essa rua, como ela, eu imagino pelo menos, né, que a frente dessas casas aqui, ela tá paralela com o observador. Ela não devia estar inclinada assim, devia estar mais reta, né, essas casas todas aqui. E outra coisa que eu acho que não sei dizer se foi proposital ou não, mas como se a gente for ver aqui, o ponto de fuga tá mais ou menos aqui, então a linha do horizonte, ela tá mais acima no desenho. Deixa eu até colocar de vermelho porque senão confunde com o resto, né? Mas a linha do horizonte, ela tá acima no desenho, o que faz parecer que o observador tá olhando para baixo. O extremo oposto a gente consegue ver nesse desenho de quem fez aqui foi o Joseph Bertelli. Não conheço o cara, mas deve ser gente boa porque desenha bem. Mas a gente consegue ver que ele quis mostrar a grandiosidade dessa ponte aqui, colocando o ponto da linha do horizonte lá pra baixo, né? Se eu fosse chutar, eu acho que estaria mais ou menos aqui a linha do horizonte. Mas com certeza, não importa se tá um pouco mais pra cima ou mais pra baixo do que eu chutei aqui, com certeza tá muito mais embaixo do que se fosse aqui no centro normalmente, né? E isso dá essa impressão mesmo de que o observador tá olhando pra cima, e nesse caso só enfatiza que essa ponte é gigante, né? Uma última coisa que é importante ver é a perspectiva de 3 pontos, que é quando, naquele caso que eu falei, que essas linhas do cubo aqui, elas não estão retinhas, né? Elas não estão 100% como se fossem paralelas, né? Só não é paralelo porque não é a mesma direção, né, do que a linha do observador. Mas imagina que essas linhas não estão retinhas, paralelas em relação ao observador, e por isso elas têm que convergir para algum lugar. Isso acontece porque o cubo dele, ele deu uma giradinha, né, nesse sentido para cá.
Não sei se vocês conseguem ver, porque se eu fosse desenhar essa seta mesmo, ela estaria assim, né? Mais ou menos. Ele deu essa giradinha pra cá. Então, isso acaba gerando uma distorção muito leve mesmo aqui, nessas retas. E se a gente fosse desenhar mesmo, até onde vai convergir isso daqui ia ser muito gigante. Então tem muita gente que acaba nem fazendo essa distorção, porque acha que isso daqui é desprezível, né? Porque tá tão longe o ponto que acaba não fazendo diferença essa distorção. Mas é bom saber, realmente em alguns casos vai fazer a diferença. Aprender a desenhar perspectiva te ajuda a compreender melhor o que você está desenhando. Você não vai só saber o que você está desenhando, mas você também vai entender o que você está desenhando, porque você vai ter uma noção de como que esse objeto se comporta, de como esse objeto se parece de vários ângulos.